Olá Samuel, nasceste em 82 na freguesia de Enxada do Bispo. A tua carreira como ciclista começou no Lousa em 98 e acabou no Lousa em 2000. No entanto, quis o destino que em final de 2024 voltasse ao clube como treinador. E com o teu filho a envergar as mesmas cores de camisola que tu há 27 anos. Qual é o sentimento? Olha, Julieta, é um sentimento especial. Como disseste, eu vim para esta casa em finais de 97 para fazer a pré-época e a minha primeira época foi em 98. Tive uma passagem breve enquanto atleta, fiz o segundo ano de cadete e 2 anos como júnior e regressei 20 e muitos anos depois já como treinador de nível 3. Mas o mais engraçado no meio disto tudo, e nisso que mencionaste há pouco, é que a primeira prova que eu fiz com esta camisola foi em março de 98, em São Pedro da Cadeira. Era eu, cadete de segundo ano. E, por ironia do destino, o meu filho, depois de passar por outros clubes, ingressa aqui nesta casa e, precisamente, em março de 2025, no dia do meu aniversário, ele estreia-se com esta camisola também em São Pedro da Cadeira. Portanto, é um momento que eu guardo com muito carinho, enquanto atleta, porque foi a minha primeira corrida e estava super nervoso nesse dia, e por ter visto o meu filho, treinado por mim, também vestir esta camisola nessa mesma corrida. Essa já é um marco. Como é que a tua vinda para o ciclismo começou? Já querias há muito tempo fazer ciclismo? Olha, eu comecei a pedalar muito novinho, na altura ainda havia os cicloturismos, eu andava por aí a participar neles, e um dia, devia ter os meus 14, 15 anos, tinha um colega de escola que era ciclista aqui no Lousa e que me disse: olha, eles estão a precisar de malta, vai lá, pode ser que queiram que vais para lá. E a verdade é que eu vim, passei aqui por Lousa, vim falar com alguém que estava na sede, não me recordo quem, e ficaram com o meu contacto. Eu, todo convencido, vou ser ciclista, vou para Lousa, fiquei super feliz, mas os dias foram passando, as semanas foram passando, os meses passaram, ninguém me ligava. Até que um belo dia, isto no início de inverno de 97, ligaram-me a perguntar se eu realmente estava interessado, se queria vir e se assim quisesse, para me apresentar no fim de semana, porque iam começar os trabalhos de pré-época. E olha, foi aí que tudo começou e foram 3 anos maravilhosos, enquanto jovem, enquanto atleta e enquanto miúdo que tinha aquele sonho de vir a ser ciclista. O nosso atleta Gil, que tem 8 anos, gostava de lhe perguntar se era um bom ciclista e se na altura também tinham que fazer a gincana. Olha, vou começar pela segunda parte. A gincana não fazíamos, porque como disse, eu já comecei como cadete de segundo ano e, portanto, só tínhamos as provas em linha. Em relação à questão de ser um bom ciclista, olha, nunca fui um ciclista vencedor, mas era um ciclista de equipa. A minha função era trabalhar para os meus colegas, era um ciclista muito esforçado, muito dedicado, muito trabalhador e, portanto, acho que cumpri com aquilo que era o meu papel, com aquilo que me era exigido e acho que quem trabalhou comigo nesses anos não deve ter muito a apontar, pelo menos de negativo, porque acho que honrei esta camisola da melhor forma que consegui. Esse papel de trabalhar para a equipa também é necessário. Exatamente. Então, todos nós sabemos disso, não é? Era muito diferente o ciclismo atual do que existia nessa altura? E para ti é um espaço de tempo mais curto? Exatamente. O espaço de tempo, estamos a falar de sensivelmente 30 anos, não é um espaço tão grande quanto isso, mas as mudanças são enormes. Desde o material que usávamos, a nível de equipamento, de bicicletas, os andamentos que nós tínhamos, que comparado com o que há hoje eram coisas assustadoras, mas a verdade é que era aquilo que nós tínhamos e nós íamos a todo lado da mesma forma que vão hoje em dia, mas sofríamos o dobro, sem dúvida alguma. Porque é que eu acho que toda a gente tem essa opinião. Qual foi o momento mais desafiador durante esses 3 anos que tu tiveste? E como é que superaste? Esta pergunta é da Madalena, da nossa Sub-19, que... Olha, eu acho que o maior desafio que eu senti, e é algo que os miúdos também têm hoje em dia, eu noto enquanto treinador, é a gestão do tempo. Ou seja, nós somos miúdos, andamos na escola, temos trabalhos, temos aulas, temos vida pessoal e não é fácil conseguir treinar nessas condições.
E o grande desafio que eu tive foi, dentro do pouco tempo disponível que eu tinha, que é muito semelhante ao que acontece hoje em dia, continuar a trabalhar. Eu tinha que gerir o meu tempo, eu tinha que estudar, eu tinha que treinar todos os dias, tinha que cumprir com aquilo que me era pedido pelo treinador, pelo Sr. Caldeira. E a verdade é que eu cheguei ao ponto de, em algumas semanas, ir para a escola de bicicleta, tinha tudo articulado com a escola para deixar lá o equipamento, tomar lá banho, ir para as aulas, tinha tudo de tal forma articulado que eu não deixava nada por fazer. E esse é o grande desafio que eu senti, que continuo a ver que há hoje em dia, mas nós temos que ser capazes de superar, gerir o tempo. Sentias algum nervosismo quando eram as provas? Sentia na altura, sinto hoje em dia, em momentos mais estressantes, eu acho que é benéfico. Quando estamos nervosos, acho que estamos mais atentos e mais focados naquilo que queremos. Se formos demasiado, para qualquer situação na vida, se formos demasiado à vontade, descontraídos, a probabilidade das coisas correrem mal é maior. Portanto, acho que algum nervosismo é positivo. Deixa-te mais focado nas coisas que queres. E nessas alturas, e quando tu sentes, por exemplo, os teus atletas que também estão nervosos, qual é que achas que é a melhor forma, o melhor truque que se pode utilizar? É atirar-te de cabeça. Ou seja, se estás nervoso, sabes que vais ter uma situação complicada pela frente, é avançares logo. Entendes? Ou seja, eu vou para uma corrida, eu tenho algum nervosismo, então se calhar o melhor é eu não estar ali focado nas coisas negativas, é estar focado na corrida, ir para a frente, estar ali preparado e assim que as coisas começam, esse nervosismo passa. É mesmo, foca-te naquilo que realmente interessa e não nas coisas desnecessárias. Quando estavas em prova, enquanto foste ciclista, quando estavas em prova, quando as provas eram grandes, por exemplo, quando tinhas a Volta a Portugal Júnior e a Volta a Portugal de Cadetes, que já são provas dessas alturas, os nacionais, que são provas mais longas, o que é que passa para a cabeça quando ias em cima da bicicleta? Olha, passa-nos muita coisa. Quando as provas nos estão a correr bem, o nosso objetivo é estar ali, fazer aquilo que nos é pedido, estar ali perto dos colegas, se possível tentar fazer um pouco mais do que aquilo que nos foi pedido, uma fuga, uma tentativa de ganhar uma corrida. Agora, quando as coisas nos correm mal e estamos naqueles dias eu acho que aí só nos passa um sentimento pela cabeça, eu lá que isto acabe, porque hoje não dá. E isto é um desporto em que sofremos tanto que só queremos mesmo que aquilo acabe e amanhã é outro dia. Hoje não estou para ir direito, como diz o outro. E o Vicente, que é um sub-15, pergunta: quem é que te inspirou para ser ciclista? Olha, quem era o teu ídolo? Eu tive um ídolo que se calhar é desconhecido para a maioria desta rapaziada nova, a malta mais velha conhece, que era o Jorge Silva. O Jorge Silva foi um vencedor da Volta a Portugal de 1900 e qualquer coisa, ali nos anos 90, corria na Cicasal Acral, e eu era um fã incondicional do Jorge, sobretudo porque comecei a estar lá naquela altura em que ele vence a Volta a Portugal e era talvez o melhor ciclista daquela geração, e tive o prazer de um dia chegar a casa e tinha na casa da minha vizinha o Jorge Silva à minha espera para me conhecer, porque eram familiares, e ele fez questão de ir lá porque sabia que tinha um miúdo que era fã dele, e aquilo foi para mim um momento marcante. Adorei mesmo. Diz-me uma coisa, enquanto foste ciclista, quem era nessa altura, já tivemos aí respostas muito engraçadas a esta pergunta, quem era a rivalidade, quem era o mais rival nessa altura, quais eram quem eram os mais rivais, como é que, olha, nessa altura, quem eram os nomes? Falando de atletas, eu não apanhei um período em que houvesse rivalidades entre nomes, entre ciclistas. Havia entre clubes. E havia 3 clubes que se destacavam: o Lousa, o Matos Cheirinhos e o Bonaval, que entretanto já está extinto. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, boa onda, um bom menino, que dava bem com toda a gente. E a verdade é que nas corridas havia aquela rivalidade enorme entre as 3 equipas, entre os ciclistas das 3 equipas, mas depois durante a semana eu treinava com malta de todas. Ou seja, eu acabei por nunca ter aquela rivalidade com quem quer que fosse, porque nas corridas tínhamos aquelas picardias
mas depois durante a semana treinava com eles, alguns deles até moravam na mesma zona que eu, e portanto nunca senti aquela rivalidade de A com B, tentei sempre ser um bocado superior a isso. Dá-nos a sensação que os tempos mudaram, que agora há rivalidade em todos os aspectos, Sim, não é? sim, sem dúvida. E como é que apareceu o Oza? Já respondeste na primeira, Sim, mas sem dúvida. o Oza apareceu exatamente por acaso. Por acaso, exatamente. Pronto. Estou-me a rir porque esta pergunta foi para a diretora desportiva a seguir. Aqui no Oza, a diretora desportiva costuma proibir os atletas de cair. Porque estragam os equipamentos e eles estão muito caros. Mas é um pouco inevitável um ciclista não cair, não é? Como é que se lida com isso? Olha, não é fácil lidar com uma queda. Aquilo que eu tentei fazer na altura, e é o conselho que eu transmito aos meus atletas, eu sei que dói, eu sei que nós dizemos muitas vezes o que nós estamos a sentir, mas aquilo que eu digo é levantar, olhar para a bicicleta, se tiverem condições de continuar, e só depois é que vamos ver como é que estão os braços, as pernas e se estamos a sangrar ou não, porque o mais importante é nós continuarmos. Nós temos que ser fortes. É por isso que dizem que somos ciclistas, não somos futebolistas, não é? Nem mais, é mesmo isso. E é como os diretores desportivos, por isso é que dizem que os diretores desportivos do ciclismo são muito mais fortes que os diretores que estão nos bancos do futebol. Eu sei que não é fácil, sobretudo porque, no meu caso, no papel de treinador, quando vou acudir a um miúdo que caiu, um atleta meu, eu sei que não é fácil e aquilo também me custa, não é? Mas a verdade é que nós temos que pensar naquilo que está mais além. O que está mais além é continuar, é acabar, é lutar por qualquer coisa, o que quer que seja, uma vitória, uma boa classificação, e só depois vamos ver como é que estão os braços e as pernas e o material. Há uma vez pensaste que, e também não foi assim, não foi há um tempo muito longínquo, mas já foi há uns anos, não é? Achaste que o Boza chegaria ao ano de hoje, a esta altura, ainda vivo com ciclismo? 70 anos. Eu acho que isso é uma coisa que ninguém pensou e se calhar ninguém acreditava, mas a verdade é que ao longo destes 70 anos passou por cá muita gente, muitos diretores, muitos ciclistas, muitos treinadores e cada um deu um pequeno contributo para que isso fosse possível. Eu acho que isto não é o trabalho de uma pessoa, de duas pessoas, é o trabalho de muita gente, de centenas de pessoas que passaram por cá. Pessoas que tiveram, se calhar, papéis importantíssimos enquanto diretores, na procura de patrocinadores, de condições para os atletas, seja no tempo dos profissionais, seja agora que temos escolinhas e cadetes, a outras pessoas que, se calhar, tinham papéis menores e foram importantíssimas. Olha, eu vou-te dar um exemplo. Um dos momentos que guardo com mais carinho destes anos que passei por cá, não foram corridas, não foram treinos, foram finais de treino em que nós entrávamos nesta casa e tínhamos ali um chazinho preparado pelo Gravatas. E pessoas como ele deram um contributo enormíssimo a este clube. E se calhar ninguém valoriza isso. E são os momentos que eu guardo com mais carinho. Era aquele chá que não só aquecia a barriga, como aquecia a alma naqueles dias mais duros. É interessante falar nisso porque acho que o José Luís, o Gravatas, como toda a gente o conhecia, foi sempre um pouco esquecido tanto do ciclismo como do grupo esportivo Velosa, como tudo, mas que era uma pessoa que estava sempre disponível, sempre disponível. O Rafa, cadete de segundo ano, primeiro ano, pergunta se pudesses reviver um único dia ou um momento na vida de ciclista, qual seria? Nenhum. Aquilo que eu fiz e que eu vivi está no passado. Fiz muita coisa boa, que guardo com carinho, fiz muita coisa má que serviu de aprendizagem para melhorar no futuro, mas no ciclismo e na vida, passado é passado, temos que pensar no que está para vir, aprendendo sempre com aquilo que fizemos de errado. Qual é o conselho que dás a quem quer, e tu tens alguns que te procuram perguntar, quem quer vir para o ciclismo? Olha, o grande conselho que eu dou é trabalhem muito. O ciclismo é um desporto duro,
e é um desporto que nos atira ao chão na primeira oportunidade. Ou seja, nós, quando somos miúdos e queremos começar uma carreira desportiva, pensamos que somos os maiores, que somos imbatíveis, mas a estrada depois mete-nos no nosso lugar. Mas, havendo vontade, nós conseguimos lá chegar. Portanto, é trabalhar dia a dia, é treinar, é seguir os conselhos do treinador, neste caso, alguns conselhos que eu passo, e acreditar sempre que é possível. Porque, para termos um dia bom, se calhar vamos ter umas dezenas ou centenas de dias maus, mas temos que continuar a acreditar que o dia bom vai chegar. Porque se começarmos e temos logo um dia bom, alguma coisa não está bem. É não perder a esperança. Exatamente. Como diria aqui um dos nossos entrevistados, que também já foi, mas que tem uns anitos a mais que a gente, que me disse que, na pergunta da gincana, que me perguntou assim, gincana, o que era isso? Eu chegava às estradas. As estradas já eram a própria gincana e tu estás na mesma, é acreditar. É acreditar, bem, exatamente. Agora, resta-me a mim agradecer pela paciência de teres ficado vindo tudo para eu te entrevistar. Obrigada pela dedicação ao ciclismo, obrigada pela dedicação ao Grupo Esportivo Lousa e obrigada por ajudar. Eu não mereço esta porra.